mas que você contasse sobre essa tua experiência. Foram 10 anos no futebol europeu, agora essa volta ao futebol brasileiro, você que apareceu muito jovem como um baita goleiro de seleção de base, contasse pra gente um pouquinho desse teu momento, essa tua trajetória, até assumir essa titularidade no Coritiba. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A minha trajetória é assim, no futebol as coisas às vezes são meio imprevisíveis, né? Eu muito novo tive essa ascensão aí na categoria de base, até mesmo tendo a oportunidade de ir para a seleção principal. E de repente, depois de um campeonato das Olimpíadas, eu tive a proposta para ir para fora. E aquele sonho de menino, de jogar na Europa, e o sonho também de mudar a vida da minha família, de poder ajudar, de poder criar uma estrutura financeira, que era uma coisa que eu não tinha na época. Então, assim, todos esses fatores contribuíram para eu fazer essa escolha, para eu ir para a Itália. Na época eu fui para o Milan, né? Era um Milan que vinha de um histórico de brasileiros tendo sucesso lá, então aquilo encheu os meus olhos e acendeu o meu coração para ir naquela oportunidade. E assim, fiquei 10 anos lá, rodei bastante e assim, foi uma experiência maravilhosa. Para mim, para minha esposa, eu falo como pessoa, como atleta, como ser humano, foi algo enriquecedor, foi algo que culturalmente... Eu lembro que quando eu fui para lá, eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, nós não vamos pôr televisão brasileira em casa, nós não vamos escutar música brasileira, não quero comer comida brasileira em casa e tal, porque eu quero aprender a cultura do país, eu quero aprender como que as coisas funcionam aqui. E assim foi. Então, eu voltei depois de 10 anos, assim, com muitos amigos italianos, com a cultura, que eu falo com um pedaço do meu coração hoje é italiano. A minha esposa estava comentando que ela foi lá fazer a mudança há uns 2 meses atrás e ela chorou, assim, porque a gente viveu muitos momentos lá marcantes, tanto profissionalmente como atleta, mas também como ser humano, como família. Só que chegou uma hora que eu tive saudade do meu país, da minha terra, eu tive saudade de ficar mais próximo dos meus familiares, porque 10 anos lá eu perdi algumas coisas a nível de crescimento dos meus irmãos. Então, assim, apareceu para mim esse projeto do Coritiba, eles me apresentaram um projeto que era muito ambicioso e um projeto que eu acreditei bastante. Então, assim, juntou essa minha vontade de voltar ao Brasil com o projeto que me foi apresentado, com a cidade que todos me falaram muito bem. Então, juntou tudo isso e eu fiz essa escolha. E estamos aí trabalhando para que dê certo. Cara, quando eu vim pra cá e me falaram bastante, prepara que Curitiba é frio, que Curitiba é isso e aquilo, eu falei assim, mano, tá tranquilo, eu passei 10 anos lá e tal. E quando eu cheguei, há uns 2 meses atrás, né, as primeiras 2 semanas, cara, tinha sol todo dia. Eu falava assim, esse povo não tá sabendo o que é frio, não tá sabendo o que é frio, e eu me iludi, né? E já tem um mês aí que eu tô vivendo na pele aí esse frio, essa chuva aí que é um dia sim, o outro também, né? Então, mas é isso, é gostoso, eu gosto, 10 anos lá, então a gente já está acostumado. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Você falou, né, dessa experiência de Europa e aqui no Coritiba tem o Rafael William e o Marcão, né? São goleiros que são jovens, estão se lançando agora. Como você acha que a sua experiência de Europa, né, a convivência aqui no dia a dia pode contribuir para a formação deles? Assim, eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha um goleiro lá no Milan que ele tinha 37 anos na época. E assim, ele foi para mim um exemplo, cara, de profissionalismo, um exemplo de dedicação, um exemplo de comprometimento. E eu aprendi bastante com ele. Aprendi as condutas, aprendi sobre o profissionalismo. Ele chegava antes e ia embora depois, e ele ajudava, acabava o treino, ele ajudava a juntar as bolas. Pequenos detalhes que foi me mostrando assim, cara, esse cara é diferente, cara, o comportamento é diferente, o profissionalismo é diferente. Então tudo isso me enriqueceu bastante a nível assim comportamental e me ajudou bastante. Então agora que eu já estou mais pro lado de cá na idade, né? Então assim, eu acho que mais que com palavras, eu acho que as atitudes, o comportamento do dia a dia, se do outro lado tiver pessoas que forem inteligentes e absorverem isso, eu acho que é a melhor maneira de você aprender, sabe? Aprender com exemplos, aprender com o dia a dia, você vendo o jeito da pessoa se comportar e tudo mais. Então, assim, eu creio que no vestiário aqui tem exemplos que esses garotos jovens aí podem pegar e podem aprender bastante e ajudar eles pra caramba, como me ajudou.
Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde. Antes da minha pergunta, só confirmar o nome desse goleiro que se inspirou tanto. Ele chama Ferdinando Coppola. Hoje ele virou assistente. Ele está trabalhando no Parma hoje. Ok. Gabriel, você já estava no clube, mas ainda não jogando naquele confronto direto com o Avaí. Depois você jogou contra o Atlético Goianiense e agora é o terceiro confronto direto seguido em casa, né? De que maneira vocês estão trabalhando assim essa realidade de saber que é um jogo ali que pode ter um peso fundamental, né? Porque uma vitória ultrapassa o adversário, mas um tropeço pode custar bem caro. Assim, o jogo com o Avaí, o cenário era o mesmo. O jogo com o Atlético Goianiense, o cenário era o mesmo. E o jogo agora com o Ceará, o cenário é o mesmo. São confrontos diretos, são jogos fundamentais e importantes. E que tem o peso que tem que ter, nem a mais nem a menos. Eu acredito que, às vezes, o muito falar e o muito pesar, às vezes, não é tão bom. Então, assim, é um confronto direto, é um jogo difícil, como foi com o Avaí, como foi com o Atlético Goianiense. A gente está se preparando, estamos treinando forte e ainda temos aí 2 dias para preparar para esse jogo. Então, eu acredito que é isso, é um confronto direto, como foi com o Avaí, como foi com o Atlético Goianiense, e vai ser um jogo que vai ser determinado em detalhes, vai ser determinado da forma que a gente encarar o jogo, que a gente se posicionar. Então, assim, manter a cabeça focado, mas também manter equilibrado, sabe? Eu acredito que esses jogos, assim, você tem que entrar em campo sabendo que o que você precisa fazer para que você chegue no resultado final, sem pensar, nossa, a gente tem que ganhar de qualquer jeito, nossa, e se perder vai acontecer isso. Não, cara. Você tem que entrar lá e colocar em prática o que a gente preparou para fazer. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Dentro do que você estava falando antes, né, da volta aqui para o futebol brasileiro, assim, qual que você acha que é a importância pessoal mesmo de um destaque no futebol brasileiro, né? Você sai muito novo, chama atenção, joga até a Olimpíada pela seleção e tal, mas de repente aqui por clube não teve um destaque, talvez você almejasse lá quando era mais novo, tal. Então ter bons momentos assim dentro do futebol do teu país, assim, como é que você está encarando, está planejando isso? É legal, uma coisa que eu sempre sonhei, assim, jogar o Campeonato Brasileiro e tudo mais, era uma coisa que quando criança você sonha, né, jogar nos grandes estádios e tudo mais, e foi uma coisa que eu não tive, que eu abri mão disso para ir viver outras coisas, que eu não me arrependo, porque eu fui viver outras coisas. Na vida a gente faz escolhas, né, toda escolha ela tem prós e contras, isso faz parte. Então, assim, eu estou feliz de voltar, de estar vivendo isso, de estar dando a oportunidade dos meus familiares e amigos estarem acompanhando de perto, coisa que eu não tinha lá, né. E então é isso, tem pró e contra em qualquer escolha que a gente faça. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Você mostrou já nesses primeiros jogos, né, muito da sua liderança, também o perfil é muito do goleiro de orientar ali o sistema defensivo, e o Coritiba tem sofrido no Campeonato Brasileiro com muitas falhas. Tem se organizado, é verdade, nos últimos jogos defensivamente, porém algumas falhas individuais, desatenções que acabam acontecendo. Queria que você falasse um pouco desse papel que você encara ali também, como é uma das lideranças agora, com jogadores mais experientes, para tentar evitar que isso aconteça, principalmente nesse jogo dentro de casa. Olha, eu acredito que existem várias lideranças dentro do vestiário e lideranças importantes e fundamentais. Eu acredito que a fase defensiva, tanto os volantes, os zagueiros, os goleiros, às vezes tem um julgamento, às vezes, diferente de como é lá na frente, sabe? Às vezes isso é histórico, isso acontece há décadas, onde é muito mais cobrado, às vezes, um erro defensivo do que um erro ofensivo. Mas eu acredito que o futebol, ele tem, vocês mesmos têm entendido que o futebol tem mudado, o futebol tem virado muito mais um bloco, porque antes ele era um futebol setorizado, tinha um ataque, o meio e a defesa. Hoje está virando tudo mais um bloco, então assim, ataca todo mundo, defende todo mundo. Então eu acredito que no momento que a gente faz o gol, é um mérito do bloco, do time inteiro que fez o gol. No momento que a gente toma um gol, é um demérito do time inteiro, do bloco defensivo inteiro, de 11 jogadores que não conseguiram, de alguma forma, anular o adversário para que aquilo aconteça. Então, assim, eu acredito que o que vai fazer a diferença nesse próximo jogo e daqui para frente é o nosso bloco conseguir marcar e conseguir não tomar, entendeu? Isso que vai fazer a diferença para que a gente saia com a vitória. Gabriel, tem sido uma temporada difícil, né? Claro que você chegou
mais recentemente, há 2 meses, mas foi até uma temporada que começa bem com uma conquista do Paranaense, aí começa bem o Brasileirão e acaba que o time perde jogadores importantes, né? Logo ali em maio, se eu não me engano, maio, abril, perde o Andrei, né, que fica fora para o restante da temporada e vinha sendo motorzinho ali naquele meio campo, tinha encaixado super bem. Agora, no meio da temporada, acaba aparecendo uma baita proposta para o Igor Paixão, ele tem a vontade dele, o clube também precisa, ele sai, era um jogador diferenciado, jovem, e agora vem o William Farias, né, uma das lideranças, a gente estava falando tanto em liderança, que tem um vínculo com o clube, que é um torcedor desde pequeno. Então, a gente tem Andrei, Igor Paixão e William Farias. Como o elenco sente a perda desses jogadores importantes, como o time sente a perda desses jogadores importantes dentro e fora de campo também? Assim, é a realidade do momento, a gente entende, eu acompanhei, né, o início do Curitiba, que começou muito bem, depois teve essa queda por alguns fatores que pode ser por algum desses fatores que você falou, pode ser por outros fatores que faz parte do futebol, às vezes você começa bem, dá uma oscilada e tal, então assim, não é matemática, a gente sabe que o futebol às vezes é imprevisível, o dia a dia também, tudo mais, mas falando especificamente desses 3 atletas, eu acho que faz muita falta, né, como faria em qualquer equipe, tanto dentro como fora de campo. Agora, a gente tem que saber também que o plantel é muito qualificado. A gente tem peças de reposição para todas as posições. Então, assim, é claro que quando sai um jogador assim, como o Igor Paixão, é normal que às vezes você precisa de 1 jogo, 2 jogos, 5 jogos para voltar, para aquele jogador que está entrando na posição pegar confiança, pegar ritmo. E o mesmo acontece com o William, o mesmo acontece com o Andrei. Então, assim, são jogadores assim, fundamentais, mas eu acredito também que tem um plantel, um vestiário muito qualificado, que tem jogadores que têm mostrado que tem muito potencial também. Então, assim, eu acredito que cada jogador ele tem o que ele pode contribuir para a equipe. Às vezes aquilo que o William Farias pode contribuir é diferente daquilo que o outro jogador vai contribuir. Então, é a chave, quem está comandando esse barco, encontrar a mescla perfeita para que esse barco chegue no porto, chegue no lugar que ele tem que chegar. Então, acredito nisso, que é um vestiário, um plantel muito qualificado e que tem peças diferentes. Então, assim, mais do que quem vai substituir o William, quem vai substituir, são peças diferentes, que cada um tem características diferentes, que juntando dá algo muito bom. Gabriel, você chegou aqui no Curitiba em um momento complicado, por conta dessas questões de lesão e o momento também do clube na tabela, né? A gente vê a faixa estendida ali fora. Como você encarou esse momento, né? Como foi para você ter essa pressão por parte da torcida, pressão interna de vocês também? Olha, a gente sabia que era um ano de transição. O ano que você sobe da segunda divisão para a primeira divisão é difícil em qualquer campeonato. Porque você está acostumado com uma realidade e você vem para uma realidade completamente diferente, onde você enfrenta equipes que têm um budget financeiro completamente diferente. Então, assim, é um choque de realidade. Então, a gente sabe, quando eu vim para cá, eu sabia dessa realidade, que esse ano era um ano de transição. Então, esse ano é um ano que a gente precisa se consolidar na primeira divisão, para que ano que vem algo a mais seja feito. Então, assim, em qualquer liga, em qualquer competição, esse ano de transição, esse ano que o time sobe da segunda para a primeira divisão, é um ano complicado em qualquer lugar. Então, assim, faz parte da realidade. É assim, é difícil, mas vai dar certo. O Gabriel, como já faz alguns dias aí da última vez que nós, jornalistas, tivemos acesso aqui ao CT, é a primeira vez que a gente está vendo aquela faixa lá, que ela já está aí há alguns dias pela informação que o pessoal passou. De que maneira vocês encaram ali, olhar aquilo todo dia, sabendo que, claro que você, não é por causa de uma faixa que vocês vão jogar melhor ou pior, mas sabendo que aquilo ali realmente foca, né, dentro do dia a dia de trabalho, treinos e jogos? Olha, assim, legal, tudo mais, a iniciativa, mas, falar a verdade, o plantel, o vestiário, a comissão técnica, está todo mundo tão focado no nosso objetivo que não é uma coisa a mais, uma coisa a menos que vai aumentar ou vai diminuir o nosso objetivo, o nosso foco. É muito importante aquilo que a gente está jogando, é muito importante a permanência do Curitiba na Série A. Então, a motivação de cada jogador, de cada funcionário, de cada pessoa que tem trabalhado aqui no dia a dia, ela tem sido muito alta. Então, assim, a dedicação, o comprometimento. Então,
Todo mundo sabe da realidade, todo mundo comprou esse projeto, essa briga, esse objetivo que é que o clube permaneça na Série A, porque todo mundo viu a qualidade que tem no elenco, a qualidade que tem para trabalhar, a torcida maravilhosa que tem atrás. Então, não é uma coisa ou outra que vai influenciar assim tanto, tá? O Gabriel, lá na saída do jogo no Engenhão, você até falava que a derrota não podia deixar em segundo plano, que o time estava evoluindo, né? Agora, você falou várias vezes aqui também sobre substitutos com qualidade, dos jogadores que saem. Nessa última resposta, falou que estão demonstrando qualidade em campo. Diante disso, assim, de já ter observado primeiro mais de fora, mas agora também dentro de campo, assim, a comparação do Coritiba com os adversários mesmo, o nível competitivo, como é que você está vendo essa reta final aí para o clube buscar esse objetivo grande aqui, a permanência? É um campeonato assim muito equilibrado. Você vê assim que tirando 2, 3 clubes ali de cima, o resto é muito equilibrado. Então acredito que o time tem crescido, o time tem pegado forma, tem pegado consciência e consistência. E eu vejo uma reta final de campeonato onde nosso time vai ser muito consistente. E isso fruto de trabalho, isso fruto de comprometimento. E só que é aquilo, cara, cada jogo é uma batalha, cada jogo é um desafio em si, e a gente tem se preparado para isso. Gabriel, claro que o foco é na partida diante do Ceará, jogo em casa, mas o Coritiba no campeonato vem sofrendo com esse negócio de não ter vencido ainda fora. Talvez ali 1, 2 vitórias que tivesse tido jogando fora do Couto Pereira, hoje estaria numa situação muito mais confortável na tabela. Queria saber quanto isso tem incomodado vocês, esse retrospecto do time jogando como visitante? Cara, com toda sinceridade, o que me incomoda mais é estar perto da zona de rebaixamento. Se no final da temporada eu ganhar todos os jogos em casa, perder todos os jogos fora e terminar numa posição boa, eu, assim, com toda sinceridade, para mim não muda nada não. Pelo contrário, o objetivo hoje é permanecer na Série A, ganhando fora de casa ou ganhando só em casa. O objetivo é como nós vamos chegar nele, se vai ser ganhando dentro, ganhando fora de casa. Então, assim, acho que às vezes tem se focado e falado muito disso, o Curitiba não ganha fora de casa, o Curitiba não ganha fora de casa. Cara, mas se o Curitiba não ganhar fora de casa e terminar em 12º e 13º, cara, tá ótimo, tá maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente podia tirar um pouco o foco desse, o Curitiba não tá ganhando fora de casa. Não, vamos focar onde o Curitiba tá, vamos focar o que tem que ser feito, qual que é o objetivo. Eu acho que em qualquer área da vida, você tem um objetivo. O importante é chegar lá. Se vai chegar lá ganhando fora ou ganhando em casa, o objetivo é chegar lá. E, sinceramente, eu prefiro ganhar em casa, porque eu estou ganhando na frente dos meus torcedores. Mas é claro que a gente trabalha para ganhar fora de casa, mas assim, não é que eu trabalho, porque eu tenho que ganhar fora. Não, eu trabalho porque eu tenho que ganhar um jogo, porque eu quero ganhar um jogo. Se ele vai ser em casa ou fora de casa, é independente, eu trabalho para ganhar o jogo. Então, acho que a gente pode focar mais assim, o Curitiba precisa ganhar, o Curitiba precisa pontuar, o Curitiba quer permanecer na Série A, o Curitiba quer uma boa posição na tabela. Como nós vamos chegar lá, além de trabalho, se vai ser ganhando fora de casa, empatando, nosso objetivo é chegar lá.